Tanto que Recife é um lugar que não tem a Avenida Presidente Vargas. Verdade. Não tem. E o pessoal era muito orgulhoso dessa coisa. Quer dizer, nós aqui, mas aqui no Rio a gente não teve esse problema, porque foi o próprio Vargas que fez a avenida com o nome dele. Olá, eu sou Christian Lynch, cientista político, editor da Insight Inteligência, colunista do Meio e apresentador do Diálogos com a Inteligência. Nosso objetivo é pensar sobre questões fundamentais para o Brasil e para o mundo a partir de uma abordagem não convencional. E hoje nós vamos contar com a ajuda do sociólogo e escritor José Almino de Alencar para isso. O José Almino, eu chamo de Zé, colaborador de longa data da revista Insight Inteligência. Ele escreveu para as edições 61, 68, 71, 88, 85, 88, 104. Eu não sei, eu nem tenho, nem todas as edições estão aqui para eu conseguir mostrar esse negócio todo. Tá? Enfim, é um homem inteligente e de brilhantes insights. Zé Almino, obrigado por ter vindo aqui. É um prazer receber você aqui nos Diálogos. E sejam bem-vindos todos vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Zé Almino, a gente se conhece há tanto tempo. Zé Almino é um escritor extraordinário, né? E é difícil classificá-lo. A gente chama ele de sociólogo, de escritor. Sociólogo, tudo bem, mas assim, ele também tem parte de formação de estatística e economia. E quando fala escritor também é porque é para não entrar nos meandros, né? Ele já traduziu peça de teatro, ele escreve sobre histórias, sobre história política, sobre história social. Ele é poeta, ele faz ficção, ele participou da Comissão da Verdade, é um homem... meu Deus, eu não gosto dessa palavra, mas é um polígrafo, quer dizer, é um sujeito que joga em todas as posições de um time, né? E mais, assim, ele vem de uma família ilustre. Ele descende dos Alencares, de Ceará, que é, enfim, da família do José de Alencar, nosso grande escritor político brasileiro, né? E o pai dele é ninguém mais, ninguém menos do que o governador de Pernambuco, Miguel Arraes. E tem mais para baixo, né? A família continua lá também, enfim, tem irmão que é diretor de televisão, de teatrólogo também, enfim. É um negócio absolutamente fascinante. E é justamente por isso que eu queria perguntar para vocês o seguinte: se tem alguma coisa que de repente consegue amarrar toda essa sua atividade intelectual e artística, né? Eu acho que é o forte caráter memorialístico que a sua obra tem. De onde é que vem essa coisa da memória forte na sua produção? Eu acho que desde o começo da minha vida, digamos assim. Eu nasci e me desenvolvi contando história e ouvindo história. Ah, bom, porque eu já ia dizer como, porque no começo da vida a gente não tem memória. A gente está fabricando uma, no caso. Então, a maneira do Eça de Queiroz, que dizia que era um pobre homem de Póvoa do Varzim, né? Eu sou um pobre homem da rua Sabino Pio, no bairro do Zumbi, Recife. Eu comecei a escrever muito cedo e eu achava no começo da minha vida que, digamos assim, o meu contato com a literatura, né, que eu nunca iria participar da literatura. Eu seria sempre um leitor, porque no Recife não havia ninguém. Quer dizer, a impressão que tinha que no Recife era um lugar que existia onde os filmes chegavam, os livros chegavam, eu não conhecia escritor, não conhecia nenhum cineasta, e estava bom assim a vida. Eu lia livros e ia ao cinema, né? E essa vida de produtor dessas coisas era fora disso, quer dizer, eu não tinha muitas missões nesse sentido. Até que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, fiquei em Friburgo, durante o Colégio Nova Friburgo, durante um período, né? E comecei a escrever poesia já com 13 anos, ou coisa assim. Com 14 anos já publiquei coisas em jornal e tal, né? E nessa fase você meio que vai, por mimetismo, tenta a ser determinados tipos de pessoas, de poetas, né? Mas acontece que houve um corte muito profundo quando eu, com 18 anos, eu fui para a Europa acompanhando meu pai no exílio, né? E essa coisa... 64? Não, foi fim de 65, que ele passou preso até... Ah, ele ficou preso em Fernando de Noronha? Não só em Fernando de Noronha, também em Recife. Tá. Quando ele foi só tentar em Recife. E então eu cheguei em Paris no começo de 66, tive que recomeçar várias coisas e tal,
Mas o primeiro corte que você tem nessa coisa é o corte com a língua, né? Com o idioma. Com o idioma. E isso é um negócio que tem um efeito muito grande, sobretudo nessa idade, onde você raramente, né, adquire, por exemplo, um sotaque nacional do lugar. Você pode até, eu falo com muita fluência em francês e tal, mas as pessoas sabem que eu sou estrangeiro. Em inglês eu falo em inglês, então as pessoas sabem que eu sou estrangeiro mesmo, cara. Tanto que eu passei uma parte da vida assim, observando pessoas, procurando pessoas que estavam naquela mesma situação, escritores que viveram a mesma coisa, tipo Ionesco, ou Cioran. Isolados. Só que eu fui paulatinamente descobrindo que essa gente toda tinha ou governantes ingleses ou franceses desde os 2 anos de idade, como é o caso do Nabokov, que, né, é bilíngue em inglês, ou o caso do Ionesco, que tinha parentes franceses e que foi também criado em francês. Bom, esse corte com a língua, né, é um negócio muito, muito duro, porque eu só recuperei, só comecei a reescrever em português, assim, coisas literárias, já em 70 e qualquer coisa, assim, né? Alguns anos, porque eu tomei uma correspondência com alguém de Recife que começou a me provocar nesse sentido. Eu achava que eu não iria mais nunca escrever literatura e tal. Então eu passo rapidamente de ser um escritor precoce e pulo para ser um escritor tardio, né? Com intervalo vazio nesse negócio. E essa coisa também, Quer dizer, a memória, de alguma maneira, vem dessa ruptura com a vivência do país. Isto, vem com essa ruptura da vivência do país, né? A lembrança dos sotaques, a analogias com os outros lugares, né? O fato também de nós termos uma família grande, uma fratria grande, nós éramos 10, né? Nesse período, então... 10 irmãos. Irmãos, quer dizer, então uma parte vivia na França, outros viviam na Argélia, eu vivi algum tempo, no fim já nos Estados Unidos, que eu fui funcionário das Nações Unidas. Então, tinha esse aspecto, né? E quase tudo você vai sendo impregnado de um certo sentimento de melancolia, de nostalgia, né? que é ligado à memória, nesse caso, né? Além disso, quer dizer, eu não sou um escritor de ficção propriamente dito, quer dizer, eu não tenho a maior admiração, quer dizer, é muito interessante isso, porque nós aprendemos que, quando eu era jovem, por exemplo, assim, mais jovem assim, o Jorge Amado, por exemplo, é considerado um escritor mais fácil, menor, né? E outros escritores como Guimarães Rosa eram escritores ficcionistas, mas a riqueza do Jorge Amado como criador e inventor de histórias é fantástica, né? Quer dizer, e é uma coisa que nós temos pouco no Brasil, né? Nós somos poucos escritores que têm assim uma gama criativa tão variada. Em geral, o próprio Guimarães é muito, né, fixado num universo parecido, numa linguagem parecida e tal. E o Jorge Amado escreve praticamente como escritor de romance policial americano. Escreve sobre todas as coisas. Isso foi uma coisa que me e então a poesia apareceu como comemoração desse tipo de memória, né? Evocativa, digamos assim, né? De coisas passadas e tal. Em geral, até coisas curtas, porque inclusive uma das coisas que eu do ponto de vista mesmo estilístico, assim, que me causou uma complicação, é que eu, ao retomar escrever em português, eu comecei a escrever em frases muito curtas, porque, né, para retomar o ritmo, até que eu entrei no ritmo de Gilberto Freire e de outros que escrevem parágrafos de 3 ou 4 ou 5 linhas. Né? Mas eu passava as coisas, eu era prudente desse ponto de vista em inglês, e em inglês facilita a gente escrever em frases curtas e objetivas, a repetir palavras, que isso é perfeitamente permissível e tal. Então, isso foi um dado. E o elemento de fixação de memorialística que eu tinha era o Recife, né, no caso. Evocação do Recife. Evocação do Recife, no caso. Para quem não sabe, Evocação do Recife é o nome de uma das mais célebres
os célebres poemas de Manuel Bandeira, né? Mas a gente vai chegar lá. Certo. E então, digamos assim, a memória apareceu como uma recuperação do país, uma recuperação também da língua, né? Um pouco a comemoração de determinadas coisas singulares que havia, por exemplo, em Pernambuco. Eu me lembro conversando com o Guel, meu irmão, que é cineasta, né? Que fez o Alto da Compadecida e tal. E a gente colecionava muito, né, aspectos assim, da cultura argelina e da cultura francesa, que eram próximas que eram da cultura recente, moderna, né? Assim, o brega argelino era e a gente tentava comparar, adorava todas aquelas manifestações bregas argelinas que eram sempre, né, escondidas atrás daquela música clássica meio espanhola que eles desenvolviam e tal. O gosto de roupa, a forma de piada e de humor. Nós colecionávamos muito essa coisa. Daí, isso fica muito claro no caso do Guel, no vestuário de Lisbela, por exemplo, né, que é muito montado nesse tipo de gosto extravagante, de histórias. E um humor que às vezes, um pouco grosso e um pouco ligado à anedota propriamente dita. Mas, de alguma maneira, você acha que tinha que a Argélia, de alguma maneira, suscitava alguma ideia de Brasil para vocês, do exterior ou de Pernambuco? A cultura, o que suscitava é o seguinte, é que você tem naquele universo ali, e na Argélia, um pouco não, mas na Argélia e com a França, sobretudo, que nós quando chegamos na Argélia, tinha acabado de sair 1.200.000 franceses da Argélia. Sim. Então, aquilo aí, a cultura argelina, quer dizer, a cultura franco-argelina, quer dizer, aquele negócio misturado ali, isto parecia muito havia uma coisa do humor, uma coisa da física, né? De uma certa sociabilidade periférica francófona. Francófona. Afrancesada. Mas sempre, por exemplo, eu descobri depois que um dia desse eu estava vendo que essa coisa foi reproduzida na França. A música argelina, que a gente ouvia como brega na Argélia naquela época, hoje virou moda na França. Já estão 20 anos que tem moda na França, né? Quer dizer, é falado em árabe dialetal e tal. E que é muito curiosa. Então. E você tem um certo, e também um certo humor, né? Quer dizer, a coisa coisa que às vezes que são meio primitivas, né? Assim, por exemplo, uma das coisas que desde o passa-trote, né? Desde a piada da anedota física, né? Quer dizer, a observação de personagens, né? Enquanto que o que é considerado mais sutil no humor, naturalmente, é a utilização, né? Sim, mas o meu ponto é que vocês estavam exilados e, de alguma maneira, você acha que isso conectava com um certo imaginário periférico brasileiro, pernambucano? A gente colecionava esse negócio nessa linha que tinha. E que, inclusive, muitas vezes na Argélia nem sempre era apreciado, porque o pessoal queria ser outra coisa. Mas eu me lembro, por exemplo, quando ele foi fazer o Lisbela, até ele entrou em contato lá com... tinha um médico, agora farmacêutico, quer dizer, recifense, que colecionava essas coisas assim. Então ele era um cara que tinha um livro sobre um repertório e entrevistas com pessoas que trabalhavam com ocupações em torno do bairro da prostituição no Recife. Que não era diretamente ligado era ligado à atividade noturna. Desde o centro que vendia cachorro-quente, ou o centro que limpava os lugares, era uma coisa desse gênero assim, quer dizer, gente camelô e tal, desse tipo de cultura que a gente... É engraçado porque quando a gente vê, a gente identifica logo o que é. É que às vezes somente a gente ri daquele negócio. É engraçado que você fala a gente falando aqui dessa questão da memória, da questão do exílio, né? Não tem como remeter, como eu já antecipei um pouco aqui,
há uma certa analogia com a obra do Manuel Bandeira. Assim, quando você fala, por exemplo, que você tem uma certa simplicidade no escrever, né? Uma proximidade muito maior com a poesia do que com a prosa. Obviamente o caráter memorialístico forte, né? Que também tem na obra do Manuel Bandeira. Também o gosto das pequenas coisas, de você conseguir extrair aquilo que é universal, ou enfim, sentimentos largos a partir de situações pequenas, né? Situações que parecem prosaicas do cotidiano, as lembranças de família e, óbvio, Pernambuco, já que ele veio morar no Rio também muito criança. Como é que é a sua relação um pouco com a obra do Bandeira? Porque a gente sabe que você é um grande estudioso da obra do Bandeira e do epistolário dele, né? Não só, enfim, dele em si, mas com outros contemporâneos como Ribeiro Couto. Fala um pouco disso para a gente. Assim. Começa um pouco o gosto pela poesia, quer dizer, porque o Otávio Paz diz uma coisa interessante que naturalmente é uma fábula da criação da linguagem, não corresponde a uma coisa científica, que a poesia teria vindo antes da prosa, né? Porque ela tem o seu sentido de indeterminação e a procura de um sentido ao mesmo tempo que fez o homem expressar uma certa surpresa, digamos, né, diante do que ele via, do que ele sentia, do que ele não sabia, né? Então, por isso que a poesia ela usa recursos verbais combinados em que não tem absolutamente a ver, faz sentido do ponto de vista explicativo, mas que pela utilização de um objeto, né, de um nome de família, de uma coisa em comum, reúne numa linguagem bem condensada um tipo de experiência afetivo e memorialístico, né? Isso é um negócio bem claro nele. E que a prosa é o desenvolvimento lógico desse negócio, que os homens focaram mais, que fica mais distante da poesia. Então a poesia ficou muito próxima a mim, e ainda é a linguagem mais próxima, porque é uma coisa condensada. Né? Nesse sentido, quer dizer, e tem esse lado que é obscuro, mas é obscuro que procura o entendimento que o outro entenda, se põe no seu universo expressivo, né? No caso do Bandeira, eu comecei não era só do Bandeira, quer dizer, meu pai, por exemplo, ele quando minha mãe morreu em 60, e meu pai morreu em 61, desculpa. E meu pai, eu fiquei muito próximo dele, porque saímos muito juntos e tal, era mais velho e tal. Eu digo que eu fiquei muito próximo dele, porque inclusive passou a dormir no meu quarto, né? Tem uma coisa desse gênero assim. E ele, uma coisa que só depois é que eu descobri, que ele estava descobrindo, eu digo, não faz muito tempo não, é que ele tinha livros de poesia, né? Mas aquilo não era uma coisa habitual dele antes, né? Era uma coisa que ele começou, ele era muitas vezes aplicado em querer aprender as coisas e tal. Então ele pegou e ele tinha o Bandeira não era tão preferido, mas o negócio dele era o Joaquim Cardoso. Né? Foi o primeiro sujeito que me introduziu a poesia de Joaquim Cardoso, alguma coisa do Vinícius de Moraes, alguma coisa do Carlos Drummond também, né? Mas o Bandeira era muito... Ele era prefeito do Recife, mas o Bandeira eu acho que era muito recifense. Para o sertanejo cearense. E sei lá, na época também, um Bandeira era udenista, né? Então, o Bandeira tem um poema contra ele. Contra o Arraes? Eu lembro dele dos poemas contra o Getúlio. Mas ele tem um poema contra o Lott, que é o negócio da espada de ouro do Marechal. E um poema com meu pai que ele se lembra, faz uma evocação do Recife que dizia Recife com arroz e arraiz. Que é esse trocadilho infame que ele usa esses poemas de ocasião não são dos melhores, né? Não, do Bandeira. A não ser um poema que ele faz, porque quando em algum momento decidiu-se fazer uma homenagem ao Bandeira em Recife, e fazer um busto do Bandeira na frente da faculdade de Direito. Né?
E isto é proibido por lei, era proibido por lei local, que não se podia homenagear pessoas vivas. Tanto que em Recife é um lugar que não tem a Avenida Presidente Vargas. Verdade. Não tem. E o pessoal era muito orgulhoso dessa coisa. Quer dizer, mas aqui no Rio a gente não teve esse problema, porque foi o próprio Vargas que fez a avenida com o nome dele. Então isso lá também surgiram vários protestos, sobretudo da parte do jornalista Mauro Mota, que era muito conhecido na época e tal, e um cronista diário e um comentarista político também, às vezes historiador de certa maneira. E fez uma campanha enorme, até que convenceram a tirar aquele negócio, não criar caso por causa daquilo. E ele, então, fez um poema, que eu até dei sobre essa casa, que era assim: mandei fazer uma estátua por um novo Donatello. Uma estátua quase equestre, eu montado em Mário Melo. Então, esse negócio, ele fez uma evocação do Recife, que eu li pela primeira vez na casa de um tio meu e tal, que eu achava naturalmente uma comemoração magnífica da cidade e tal. A coisa que mais me impressionou foi quando eu ouvi ele recitar. Sim. Porque ele tem um sotaque carioca o mais carioca de todos, assim, quer dizer. Não, mas é engraçado, você sabe que eu já ouvi 1 milhão de vezes. Porque isso era um disco que tinha na minha casa também. Pois é, exato. Mas assim, eu que sou carioca, eu percebo que ele não é carioca. Tem alguma coisa lá que ficou. Talvez quem seja do Recife não perceba. Mas pro ouvido de um carioca, eu percebo que ele não é carioca. Mas eu vou contar uma história para ver, porque existe isso. Por exemplo, a Andréa Beltrão, ela estava fazendo uma peça do Nelson Rodrigues, que é pernambucano, filho de pernambucano, né, para cá, mas que ao mesmo tempo é considerado, né, um símbolo do carioquismo, digamos, de certa maneira, né? E ela me disse, né, que ela viveu, foi casada com o Guel, né? E ela um dia me falou o seguinte, que ela conseguiu ela descobriu que se ela imitasse o sotaque de Guel, as frases cabiam na boca dela. Que o Nelson Rodrigues tinha um ritmo pernambucano. Nelson Rodrigues, então ela disse que imitando, ela disse que ela ia falar, ela decorava aquelas frases e as frases não cabiam, como meu Deus sabe. E aliás eles chamam disso de embocadura, os autores, né? É colocar a frase dentro da forma de você pronunciar. Bom, e então tem essa coisa do Bandeira e tal. Muito tempo depois eu entrei em contato aqui na Casa Rui com relação a esse com arquivos e tal, né? E inclusive comecei e ao ver as cartas do Bandeira, né, eu descobri em primeiro lugar, eu descobri que o Bandeira quase não tinha ido a Recife. Ele saiu de lá com 4 anos, voltou depois com 9 anos, depois saiu com 12 anos, não voltou mais nunca, a não ser com 40. Tem um poema dele que ele fala que tem que tinha medo de voltar ao Recife e encontrar Recife. Quando ele volta ao Recife, ele diz que veio ver o Recife totalmente diferente. Né? Ele tinha essa, então ele tinha essa coisa do Recife. Ao mesmo tempo, ele é descoberto pelo Gilberto Freire. Quer dizer, ele também já era um poeta conhecido, mas Gilberto Freire, que tinha passado não muitos anos, mas uns 2 ou 3 anos nos Estados Unidos, uns 3 ou 4 anos, sei lá, depois alguns meses na Europa, tinha voltado para o Recife e escrevia uns artigos para os jornais, ele era muito jovem e tal, os artigos são excelentes, até é um negócio muito curioso de ler, porque realmente são coisas impressionantes. E ele ficava irritado, cara, muito personagem. Imagina, ele já era besta. Imagina naquela época, chegando. Gilberto Freire era um geninho, era um geninho super snob. Snob, né? Então ele dizia que o Brasil não tinha poeta. Ele tinha uma coleção de 2 ou 3 que, somando, davam um bom poeta. Então era Gonçalves Dias, mais Castro Alves, mais não sei o que, dava um poeta. Né?
Isso é engraçado, isso é uma butade, que eu acho que era do Gilberto Amado, porque ele dizia que o Brasil não tinha heróis, tinha pedaços de heróis. Então foi. Os dois andavam juntos, o Amado e o Freire. Os dois Gilbertos. Ele fazia, e tinha esse hábito também de falar mal dos outros também. Então, então ele tinha esse negócio. E quando descobriu o Manuel Bandeira, ele ficou muito impressionado. Né? E é ele que encomenda o Evocação do Recife para Bandeira, porque o Gilberto Freire é um dos poucos personagens da literatura brasileira que viveu só de escrever. Daquela geração não tem ninguém. Ele foi inventando coisas para escrever e cavando coisas para escrever. Passou a vida dele sendo praticamente escritor. Então, ele, quando chegou lá, foi trabalhar no jornal do Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco faria um século. Né? Teve uma edição especial. 1922, 3 por ali, né? E aí ele encomendou, como ele disse, como um pudim, como uma coisa, então Manuel Bandeira escreveu a Evocação para o Recife. A partir daí, indo e essa coisa da memorialística e da correspondência também me levou a outras coisas também, né? Antes que eu vou terminar com essa coisa sobre o Bandeira, mas eu voltarei depois sobre o problema digamos assim, da maré de cartas que apareceram naquele período no Brasil. Porque o Brasil, no século XIX, era todo concentrado no Rio de Janeiro. Então não havia necessidade dos escritores se escreverem. Né? Eles todos moravam e encontravam-se na Rua do Ouvidor. Mas quando, a partir do modernismo, onde você tem movimentos regionais e tal, a correspondência foi se generalizando e que tem uma quantidade enorme de coisas. E são coisas muito importantes, obviamente. O símbolo desse tipo de atividade intelectual e literária é o Mário de Andrade. Né? Sim, Mário de Andrade. Que tem centenas de cartas para escritores de todos os lugares e tal. Então essa parte também é uma coisa que estava me interessando, porque através desse negócio, você tem... Não é nem a pequena história, muitas vezes são coisas que acho que você tem uma reconstrução intelectual e social, na verdade, exato. Essa comunidade nacional que está se formando naquele momento, né, de intelectuais e artistas. Por exemplo, eu descobri, não há muito pouco tempo, quando eu escrevi, pouco antes de eu escrever esse artigo sobre Manuel Bandeira, eu descobri que uma coisa que eu nunca quis ver, porque eu achava que não era uma coisa importante, que o Gilberto tinha tido contato com uma coisa, com um movimento poético americano chamado imagismo. A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi Gilberto Freire falando em imagismo. Por causa do Amy Lowell, uma coisa assim, que era uma poeta da época que ele conheceu pessoalmente, então ficou sendo uma coisa do imagismo. E ele deu ele emprestou esse livro à Bandeira em Recife. Eu tomei conhecimento disso pela correspondência do Bandeira ao Ribeiro Couto. Aí eu fui ver o imagismo, né? E eu vi que era o Manuel Bandeira, que tinha mudado inteiramente a coisa. Por que é o imagismo? Quer dizer, de certa maneira, assim, acho que simplificadamente é o que é o imagismo. É você utilizar a coisa visual, né? Sem uma semântica elaborada. As imagens vão sugerir a você aquele tipo de ideias ou sentimentos que você quer fazer, sensibilizar ou tocar o autor. Então, o repertório de imagens e a maneira como você combina aquelas imagens vão dar uma força poética ao negócio, que é o que ele faz com o Recife, que ele faz com os poemas que ele começa a escrever a partir daí, os carvoeiros, né? As descrições que ele faz de rua e tal, são todas, né? O momento do café, né? Que as pessoas tiram tiram o chapéu, a passagem do féretro, né? Então, esse tipo de coisa, quer dizer, e é um achado do Gilberto, em primeiro lugar, o Gilberto que leu aquele negócio como um modismo em inglês, digamos assim, ter notado no Freire, no Bandeira, uma possibilidade de utilizar esse negócio. É um negócio fantástico. E ele faz esse negócio. E por outro lado, também você tem Bom, o Gilberto aí, da correspondência é muita coisa e tal. Nessa minha viagem lá nos arquivos, nos escritos lá da Casa Rui, eu também... É bom lembrar o seguinte, a gente está falando de Casa Arroio,
Carlos Ruiz Barbosa. Da Fundação Carlos Ruiz Barbosa. O Zé Almino não só é servidor lá, mas ele foi presidente da fundação durante 8 anos, foi diretor de centro, chefe de setor, enfim, é um homem que, além de freiriano, bandeiriano, também, entre outras coisas, é ruiano. E também é machadiano, mas a gente chega lá. Mas sim, mas eu estava dizendo, eu esbarrei com essa coisa do Machado de Assis. Os arquivos, os despachos do Machado de Assis, não sei como foram para lá. Provavelmente alguém roubou, levou para a Praça 15, alguém comprou e levou para Casa Rui. Porque eles deviam estar no Arquivo Nacional, né? Exatamente, porque você escreveu um artigo também para a Inteligência super interessante, extraordinário, originalíssimo, que gira em torno da forma como o Machado de Assis lidou com a escravidão na qualidade de funcionário do Ministério. Qual era o Ministério? Era o Ministério do Interior, da Justiça? Do Império. Ministério do Império. Eu juntava aquilo tudo, coisa agrícola, interior, enfim, era um ministério ônibus. Era o Ministério do Império, que depois da República vai ser o Ministério do Interior. Sim, então é equivalente a isso. É o Ministério do Império. Então, a sede do Ministério era na Praça 15, do lado do Paço. E Machado de Assis era chefe de gabinete, né? Ele era chefe de gabinete do ministro do Império. Então ele tinha que dar pareceres. Não, mas já estava ali, já era um grande funcionário. Sim, década de 1880. Não, mas eu estou escrevendo antes. Os despachos são anteriores a isso. Ele era um funcionário graduado, mas ele dava despacho, por exemplo, de concessão de exploração de minério. Né? Dava despacho dessa natureza também. Né? Mas isso não aparece nas biografias do Machado, né? Não, tem um historiador, sociólogo paulista que escreveu algumas coisas sobre isso, mais ou menos, tentando pegar nesse Machado, né, uma outra visão que o Machado teria, inclusive, da escravidão. Né? Então, um dos artigos que você deu para a gente publicar, que foi fantástico, era exatamente o despacho de Machado de Assis sobre a questão da escravidão. Sim. E o que foi que você encontrou ali de diferente? Porque Machado de Assis, ora ele é pintado, quando a gente pensa, por exemplo, na imagem que Machado de Assis deixa como presidente da academia, quando ele morre, em 1908, se eu não me engano, né? Você pega, por exemplo, o Lima Barreto, 10 anos depois, você tem uma imagem de Machado de Assis como um sujeito que se deu totalmente para a elite, que se tornou um sujeito que não tinha compromisso com o Brasil, que era um sujeito que queria posar como se fosse um grande luminar cosmopolita, né, do mundo, e que era avesso aos pobres e fingia que não era negro. Você tinha essa imagem do Machado na boca do Lima Barreto. Mas também tem gente mais contemporânea que faz o contrário. É quase como se o Machado de Assis fosse um abolicionista subversivo, fingindo que era um sujeito calmo e tranquilo, e na verdade, né? E qual foi o Machado que você encontrou nesses despachos? Não, você tem alguns episódios com o Machado, mesmo na literatura, que são chocantes, né? Uma deles é daquele... Aquele conto. Aquele do escravo que era da casa, que era colega, era muito comum nas famílias que tinham escravos, quer dizer, darem um escravo criança à criança dona da casa, né? Então aquele escravo, menino da mesma idade, ficava sendo... o companheiro de moleque, pancadas. Uma coisa desse. Então, e o Machado trata de uma pessoa, o cara que tratava esse menino como se fosse ao mesmo tempo companheiro, ao mesmo tempo... no Brás Cubas aparece isso. É isso. E que depois ele vai ver esse menino escravo, já tendo um escravo ele mesmo, que tinha sido liberto, e batendo num outro escravo na coisa. Então, esse negócio, quer dizer, essa visão de que porque, na verdade, o que ele vê ele vê a violência da escravidão se perpetuando até por quem era vítima dela. Sim, mas os aspectos mais chocantes da escravidão são esses que deformam, digamos assim, né, o caráter das pessoas. Não é uma coisa abstrata, quer dizer, que é um grupo de homens explorando, que isso, obviamente, era o que todo mundo dizia, já mas essa coisa de que você tinha aquele negócio, por exemplo, do sujeito que caçava escravos fugidos no Rio de Janeiro. Né?
e que... O feitor, o feitor não. Não, era uma profissão aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro. Dentro da cidade do Rio de Janeiro. Sim, porque tinha aquele monte de classificados dizendo tem um negro que fugiu. Aí você vivia desse negócio. O cara vivia disso. E aí você vivia, o cara vivia na periferia, né, homiziado em algum lugar e tal, e era localizado, esse camarada ia lá, e vivia desse negócio. Então ele faz um conto que é à beira, inclusive, do sentimental, mas é de uma coisa tão violenta que é o... É o pai contra a mãe? É. Que ele vai... É terrível. É terrível esse conto. Quer dizer, ele pega esse negócio assim. Né? Há uma coisa também curiosa que é o único dia em que ele toma digamos, que sai para ver uma coisa da rua, de procurar coisas assim desse tipo, foi no dia da abolição. Da abolição, que ele sai com o Coelho Neto, né? Eu me lembro que ele disse que é a primeira vez que ele viu o povo. E o Zé do Patrocínio, que obviamente era 5 vezes mais aplaudido do que todos eles ali, né? E que eles levam o Zé do Patrocínio para casa, né? E que o Zé do Patrocínio... aí ele deixa o Zé do Patrocínio, o Patrocínio fica olhando do portão, ele sair, e alguém... Foi o seu Coelho Neto que comenta que ele nunca vai ter um dia tão glorioso na vida como aquele dia mais na vida dele. Foi a última coisa, foi a maior coisa que ele fez na vida, ele nunca fará uma coisa maior do que aquela, que também é um negócio... E esse é o tipo também de sentimento que eu gosto de aprender também, né? Esse tipo de coisa dessa natureza. E no caso dele, dos 2 despachos, era um despacho com relação a escravos que já havia uma espécie havia uma jurisprudência com relação, havia casos jurídicos de escravos que reivindicavam a libertação por uma razão qualquer, um erro, um vício, uma coisa qualquer, quer dizer, sempre um vício jurídico. O vício exato. O Luiz Gama trabalhou muito, quer dizer, alguns abolicionistas procuravam esse tipo de... Ou alegando que haviam sido escravizados, eram livres, haviam escravizados, ou não podiam ter sido escravizados. Exato. Então, por exemplo, no caso daquele... Ou havia sido alforriado por um testamento de alguém. Ou foi alforriado, mas no documento não estava em dia, ou tinha se perdido, uma coisa assim. Então, você ia lá e provava na cidade, o pessoal dava testemunho e tal. Isso. Qualquer um, até tem uma... Acho que tem uma sensação de mestrado do menino, acho que teve no IUPES na época, que é sobre isso. Né? Que, aliás, chama-se... Eu acho que não é liberdade, não, mas Libertas, alguma coisa Libertas, assim. É o nome que a mãe deu para ela. Tem essa... Meu Deus, esqueci o nome dela também, da autora. Mas aí, quando eu tinha, agora, do ponto de vista que a coisa ficcionista que eu fiz... Bom, outra coisa também é que eu utilizei muito na coisa da memória, era repertoriar coisas, comentários dos outros sobre as coisas. E comecei a integrar esses comentários no meu texto. Então, meus textos são 6 citações, né, de citações que combinam com o texto e tudo isso. E quando o livro foi traduzido em francês, que eu estive na França falando... Qual o livro? O Motor da Luz, que foi traduzido, o Motor da Luz. O Motor da Luz, é um livro de poesias. Não, esse não, esse é o... Esse não é, esse de crônicas. É um livro, é uma ficção, um pequeno livro de ficção. Tá. Que começa, aliás, a partir de uma coisa que eu na primeira campanha, na volta do meu pai, eu fazendo uma longa entrevista com ele para aproveitar para a televisão, eu pedi para ele contar umas coisas lá e eu tiro esse episódio, um episódio do Motor da Luz, eu tiro dessa coisa. Então que me perguntaram o que as pessoas achavam, alguns amigos acham interessante, né, o original. Eu disse, não, eu tirei esse negócio de um cara doido lá em Pernambuco, um escritor maluco, doido e alcoólatra também, que ele vivia a literatura. Como é que é viver a literatura? Ele era um personagem, né? Ele era lindíssimo, conhecia coisa dessa, né? E eu achei uma coisa formidável, às vezes, que ele escreveu um artigo para o jornal do Comércio de Pernambuco, ali,
E tinha um amigo mais velho, bem mais velho que editava o negócio do suplemento lá, e leu o artigo, disse, ele chama-se Tomás Seixas. Tomás, mas esse negócio aqui, essa frase, esse negócio eu acho que é do Jimenez, do Juan Jimenez. Aí ele disse, mas isso, Renato, você sabe, Renato? Ele imitava um pouco o Gilberto Freire da entonação. Você sabe, Renato? Olha, eu, o Jimenez, Garcia, é tudo a mesma coisa. Nossa, quanta modéstia. Então ele disse que a literatura ele era de todo mundo. Era assim que ele vivia da literatura dos outros. Não, ele via, era um mar aquele negócio. Então aquilo ali era, portanto, de vez em quando podia aparecer nele, como podia aparecer nos outros. Coisa. Então, mas é engraçado que o próprio Gilberto Freire se via um pouco como se fosse a foz de um monte de outros escritores. Que teriam vindo antes dele. E ele era o ponto final, era a apoteose da história, que todos se juntavam. Oliveira Lima, José de Alencar, Joaquim Nabuco, todo mundo supostamente desembocava nele mesmo. Tiveram vivido e tal, para vai aparecer no fim. Isso. E aí tudo acaba com ele. Aí encerra a história, com H maiúsculo, né? Por aí a coisa. Então, Zé, a gente estava falando dessa sensibilidade abolicionista de Machado de Assis como escritor, como literato, como ficcionista. Mas você se debruçou sobre essa mesma sensibilidade, como é que ela se manifestava num ambiente completamente diferente, que era o ambiente de trabalho do Machado. O Machado, ele era oficial de gabinete do ministro do Império. Ele tinha que dar pareceres. Então, ele era uma espécie de uma peça dentro de um maquinário burocrático muito mais amplo, né? E no qual ele não tinha essa margem de manobra, enfim, que ele tinha como cidadão privado, como artista no privado. E o que você descobriu, então, nesses pareceres? Nos pareceres, essa dupla face aparece muito claramente, porque ele é estritamente burocrático. Os pareceres você não há nenhuma... há uma ponta aqui ali de coisa que ele pega detalhes e põe a favor de quem está solicitando aquilo. Porque são dois casos diferentes. Um caso é de uma escrava que depois da lei do ventre livre, ela tinha... teve um filho que já era livre, mas ela tinha um filho que tinha 9 anos quando houve a lei do ventre livre, portanto era escravo. Sim. E ela compra aquela parte, porque a lei do ventre livre obrigava você até os 16 anos, não é isso? Ele só era libertado mesmo com 16 anos, e isso tinha que ser, inclusive, o dono do escravo é reembolsado dessa quantia do que ele gastou naquela criança que ia ser livre até os 16 anos. É isso. Como aprendiz, ingênuo. Tinha que pagar. Ingênuo era o status que esse garoto... Quer dizer, ele era livre, mas ele tinha que trabalhar até não sei que idade. Aí o que a mãe fazia era, ela pegou o dinheiro e recomprou porque então essa parte de comprar esse espaço de tempo estava mais ou menos regulada. Ela tinha o direito de comprar, ela comprou o que tinha nascido. Entendi. E o outro era complicado, porque o outro tinha que ser comprado como escravo mesmo, né? Ela mudou-se para São Paulo com esse menino, os 2 livros, quer dizer, e o filho dela, escravo, ficou aqui no Rio de Janeiro. E ela então... tinha havido uma mudança também, que a lei do ventre livre tinha introduzido, é que você, se o escravo tivesse dinheiro, tivesse uma disposição de comprar a liberdade a sua ou ex-escravo de outra pessoa, ele tinha o direito de que uma comissão estimasse o preço daquele coisa, para que ele tendo aquele dinheiro, você era obrigado a vender. Né? Sim. É que o proprietário do escravo era preso a esse protocolo que naturalmente, eventualmente facilitaria mais do que antigamente. Embora no começo mesmo, para você comprar a liberdade lá no começo do século XIX, o preço usual que se usava era o preço de venda do escravo. As alforrias eram compradas pelo preço que o escravo foi vendido aqui no Brasil. Bom, Era o mercado. Era o mercado, era isso. Mas não aumentava. Quer dizer, ele sabia o preço que ele entrou e você pagava. Bom, então essa mãe pede para que se reúna uma comissão. Uma coisa. E ela pede porque ela teve falando com na verdade, o escravo foi com ela
e o menino estava... não. Ela, lá em São Paulo, ela pediu para ver isso. O dono negociou um negócio com ela. Quando ela foi para Santos, ou algum lugar assim, quando ela foi ganhar dinheiro e voltou com o dinheiro que tinham combinado, o sujeito disse que o preço não era mais aquele. Ele majorou o preço para não vender. Para não vender. E então ela convoca essa comissão. Uhum. O que, em princípio, ela tinha direito, mas ela não tinha tomado todas as providências burocráticas que implicariam aquele negócio. Ela teria que, em primeiro lugar, ela não tinha o direito de... O escravo não tinha personalidade jurídica. Então, quem tinha que comprar o filho dela era um representante, que teria que ir a um cartório e depositar aquele negócio, aquela soma para poder comprar. Quer dizer, ela não tinha feito isso. Enfim, ela não tinha tomado algumas providências, para não complicar muito. Sim. Não tinha tomado. Aí o Machado nega o pedido dela. Sim. Entendeu? Aí eu até comparo com a frase do Machado mesmo, do conto Pai contra a Mãe, que ele diz, por ser caçar escravo, por ser uma profissão, não sei o que, que era uma coisa que era ruim, que era má, mas que era como uma pessoa ganhava a vida, um pouco assim, que é a frase dele mesmo. Sim, ou seja, ele como funcionário não podia impor a opinião dele e tinha que julgar conforme... Exato, então essa perda. Outra pessoa foi diferente. Outra pessoa é porque a lei de 71 obrigava o registro da propriedade do escravo, era ficar compulsório, e tinha um prazo para fazer isso. E o dono do escravo não tinha feito não tinha feito essa tomado essa providência. E então há um movimento para soltá-lo, quer dizer, daí do ponto de vista de alguém que representa o escravo propõe esse negócio, aí ele chega e solta os escravos, pelo mesmo motivo que ele... Agora, no caso da escrava, ele faz uma digamos assim, tem um ato assim de... Ele recomenda, isso é muito engraçado, porque isso vai... Ele recomenda ela que vá ao Paço Imperial, no despacho, né, e que procure, que a Princesa Isabel, né, teria lá, na mordomia do palácio, teria lá uma espécie de sessão ou de coisa que é ligada a esse tipo de... Gente, só uma coisinha, mordomia aí não é mordomia, tá lá, era um lugar cercada de gente, mordomia era o nome de uma repartição. Mordomia é o que administrava o palácio, né? O setor que tratava o palácio como unidade administrativa. Então, isso, o mordomo mor era quem cuidava que administrava os palácios. Contratava, comprava escravo, vendia escravo, contratava, fazia feira, tratava da correspondência do imperador, fazia essas coisas todas. E aí, em geral, era um cargo importante. Né? O mordomo era um centro de família importante, mas estava todo dia com o imperador. Que coisa engraçada, ele mandou procurar a Princesa Isabel, porque ela era regente? Que era regente, e não era regente não, porque ela era empenhada, tinha devia ser uma seção lá de caridade, digamos assim. Entendi. E que ela tinha interesse por esses casos assim, quer dizer, ele assinala que era um negócio que era uma boa, ela procurava, né? Ele fez esse tipo de coisa. A comparação dele com o Lima Barreto é muito interessante, né, porque exatamente É porque também Lima Barreto se colocava numa situação, aliás, parecida com a do Guerreiro Ramos. Assim, o Lima Barreto se colocava em relação ao Machado de Assis um pouco como o Guerreiro Ramos se colocava em relação ao Afonso Arinos. Quer dizer, que seria o seu equivalente bem-sucedido porque teria feito concessões à elite. Né? Porque o Guerreiro Ramos tinha uma coisa com o Afonso Arinos como intelectual público, como político, como... Né? E eu acho que o Lima Barreto tinha também esse ressentimento em relação ao Machado, como se o Machado só tivesse subido na vida porque tivesse feito concessões à elite dominante. O Lima Barreto não teve favor. E tivesse renegado a origem dele. O Lima Barreto foi publicado por Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato publicou ele em vida. Né?
Então há um negócio meio estranho também ao mesmo tempo, ele em vida. Em segundo lugar, quer dizer, ele tinha o pai dele trabalhava no jornal. O Lima? O pai do Lima era tipógrafo. Era tipógrafo do jornal do Visconde de Ouro Preto. Do Visconde de Ouro Preto, numa época que o Visconde de Ouro Preto mandava. Era primeiro-ministro. O Visconde de Ouro Preto, ele tinha uma bolsa, digamos, entre aspas, de estudo para estudar engenharia. E ele foi estudar engenharia. Ele foi engenheiro e não terminou o curso. Né? Ele fez Castro Alves. Era reprovado por falta de estudo. Ele não frequentava o negócio. Então tem uma coisa assim que é um pouco... Né, coitado, chá de vez uma auto-vitimação que foi meio que essa autossabotagem também, que né? realmente o orgulho do Machado não permitia nem chegar perto do negócio desse. Vocês já viram que se deixar a gente sozinho aqui, a gente vai ficar 5 horas falando aqui, né? Então, mas aí, infelizmente, o programa só tem 1 hora, então a gente tem que encerrar a conversa. É uma pena. Porque daqui a gente já é para outro. Quem quiser ler o trabalho acadêmico ou literário do Zé Almino, eles e mais 1000 artigos estão disponíveis de graça no site da Inteligência. Acesse. E caso você queira ter uma versão impressa da revista em casa, é só assinar um dos nossos planos, o que pode ser feito também pelo nosso site. Acompanhe as redes sociais da Inteligência e do Meio para saber todas as nossas novidades. E até o próximo diálogo. O Meio está com uma promoção imperdível nesse final de ano. Assinatura anual do Meio Premium por apenas R$ 120, o equivalente a R$ 10 por mês. Por R$ 10 você ganha acesso ao streaming do Meio Premium com todos os nossos programas e documentários exclusivos. Muito conteúdo em texto de primeiríssima qualidade e ainda pode adquirir os cursos do Meio com desconto. Curtiu? Então corre que a promoção só vai até 5 de janeiro.